só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Eduardo Bolsonaro pega ministros do Supremo de calça curta que marcam reunião emergencial na casa de Alexandre de Moraes, porque as coisas ficaram sérias ali em Brasília hoje. Vocês vão ver aqui agora, pessoal, as últimas notícias sobre as sanções dos Estados Unidos e o projeto de anistia que já tem data para ser votado ali em Brasília. Eles achavam que o Jair Bolsonaro ia ficar para sempre ali em prisão domiciliar e tudo ia ficar por isso mesmo, só que não. Preste atenção agora, pessoal, reunião emergencial na casa do Xandão para resolver essa questão aí, porque realmente as coisas parecem que estão virando, o jogo virou. Confira agora essa matéria aí com Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Dá um like nesse vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, a oportunidade agora, se inscreve agora aí e vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Eu confesso que é muito bom chegar no programa de número 200 e ver quantas coisas Deus nos permitiu conquistar. Alguns meses o regime vivia de piada, sarro, chacota. E o underdog, né? O underdog é aquele cara em que ninguém bota muita fé. Ele tem uma vantagem. Porque o underdog, o Rocky Balboa, é o arquétipo do underdog. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o arquétipo do underdog, né? Esse cara, ele acaba surpreendendo todo mundo que achou que ele não ia conseguir. Não ia chegar em lugar nenhum. E nesse sentido, junguiano aqui, eu acho que a gente tem um grande arquétipo do underdog da política brasileira. Primeiro foi Jair Bolsonaro, né? Aquele político do baixo clero, que todo mundo fazia piada, que ninguém acreditaria que ele chegaria lá. O próprio Trump é um desses, ninguém acreditava que ele chegaria lá, etc. E o cara sai da chacota para ter que ser engolido e para virar presidente. É um arquétipo poderoso, é muito forte. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Pô, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita e, ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro, segundo a Bela Megali. Eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando
tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto. Que supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT. Que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Outra prova que o Eduardo está incomodando é quando a assessoria de imprensa, a rede oficial do governo e do establishment, a Globo News, tem tanta dedicação em que tentar queimar a imagem deles. Então, eu vou reagir rapidamente a um vídeo deles sobre o Eduardo com vocês. Da apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. Não houve um emissário. Andréia, eu digo isso a você no ar. Esses vários emissários foram lorota que contaram para você. Não teve um emissário pedindo moderação. Nenhum. Mas, se tivesse, realmente, eles não teriam sucesso. Agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando. É verdade que planeja sair do PL, é verdade que levaria entre 25 e 40 deputados, fora os novos que elegeria, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não é verdade que isso é para um projeto de poder, mas a gente vai chegar aí. Que não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto, ele acha que deveria ter mais prestígio, mesmo. Mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes, e porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso, e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele, e também de comunicação, e o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre digo... Não é, isso é uma falácia, não é que não tem ações... porque não tem ações porque não tem dinheiro. Não é uma disputa por dinheiro. O dinheiro do partido ele é dado aos candidatos que o partido entende que tem mais capacidade de arraigar votos. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro não é tratado dentro do PL como o que ele se tornou. E o que ele se tornou? Ele não é simplesmente o filho do Bolsonaro. Ele é um líder internacional. Ele é um presidenciável, segundo várias pesquisas, com mais votos do que o próprio Tarcísio, o queridinho. Sai à frente do Tarcísio em várias pesquisas, como a pesquisa do IBEST ou a pesquisa do Futura. Tem mais votos do que o Tarcísio. Quando Eduardo disputa com o Tarcísio, Eduardo sai melhor do que o Tarcísio. Então ele é um líder presidenciável, é um líder reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Espanha, reconhecido em Portugal, reconhecido na Polônia, na Hungria, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido, em toda a América Latina, no mundo árabe, Eduardo Bolsonaro é o grande nome internacional da direita brasileira. Não só isso, ele é um homem que hoje tem um grupo político que representa pelo menos metade dos deputados do PL. E são justamente os deputados do PL que vale a pena você confiar. Pois é, Brasil, mas nem tudo são flores. O projeto de anistia que está para ser votado ali na Câmara dos Deputados pode trazer uma má notícia para Jair Bolsonaro, e alguns aliados, até de direita, não querem nem contar para o capitão o que pode acontecer a partir desse projeto de anistia. Preste atenção, pessoal. Tem uma grande bomba ali para explodir em Brasília por causa desse projeto de anistia e que pode ser um tiro no pé da direita. E talvez, né, o povo brasileiro pode até sair ganhando, mas Jair Bolsonaro talvez não vai gostar dessas notícias que temos para trazer. Preste atenção que vai mostrar aqui agora o Deltan Dallagnol, aquele procurador da Lava Jato que colocou o Lula na cadeia.
tem algo sendo armado ali em Brasília e que Jair Bolsonaro vai ficar de fora e é muito sério. Preste atenção e voltamos em seguida. A má notícia sobre a anistia que ninguém conta para Bolsonaro. Você consegue acreditar que tem aliados do presidente Bolsonaro que estão sem coragem de contar para ele uma má notícia sobre a anistia? Pois é, essa é a história que está sendo contada aí na imprensa, olha aí. E eu vou contar para você agora o que eu acho disso. E se há alguma esperança para a direita de reverter essa má notícia. Então seja muito bem-vindo a Um Novo Brasil, que é um espaço para quem ama o país, para quem acredita na transformação. Aqui nós mostramos as notícias que impactam o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos do governo Lula e os abusos do STF. Então fica até o final que eu vou te mostrar hoje um golaço do Novo, provando que o país tem sim solução. Eu vou te mostrar no fim uma notícia que renova a esperança e que me dá muito orgulho. Mas antes disso, vamos direto aqui ao ponto, direto a essa notícia que ninguém quer contar a Bolsonaro, segundo a imprensa. Olha aí. Parlamentares e lideranças políticas que visitam Jair Bolsonaro na prisão domiciliar veem o ex-presidente confiante de que pode ser beneficiado por uma anistia ampla. Apesar de haver consenso entre a maioria de seus aliados de que uma proposta que perdoe seus crimes não irá prosperar, ninguém tem coragem de ser o portador da má notícia. A avaliação é que, hoje, o foco precisa ser a mitigação de danos para o capitão reformado e que a prioridade do momento seria a tentativa de garantir que ele não vá para a prisão comum como a Papuda. A maior preocupação é com o estado de saúde do ex-presidente. Tá aí, gente. Tem aliados do Bolsonaro que já estão ali, querendo jogar a toalha. Segundo a matéria, eles estão com uma expectativa pessimista sobre a anistia ampla, geral e restrita. E de onde que vem isso, hein? Olha aqui. Depois de aprovar a urgência da proposta na Câmara, as dificuldades de consolidar um texto que beneficie o ex-presidente se impuseram. E hoje o projeto que prospera em alguma medida é aquele que prevê a redução da pena aos condenados pelo 8 de janeiro. Ou seja, como a direita sofreu muitos reveses nas últimas semanas, os derrotistas da política querem mesmo jogar a toalha e deixar a anistia para lá, o que não prejudica só o Bolsonaro. É maior do que isso. Prejudica mais de 1.200 famílias vítimas dos abusos e da perseguição do Supremo. Prejudica ainda toda a direita e as eleições de 2026. Mas nenhuma batalha política é feita sem lutas. E nenhuma vitória é conquistada sem percalços no caminho. Hoje a direita sim sofre de um problema muito grande, que é a falta de fatores reais de poder, de cargos, de poder caneta na mão para negociar e fazer articulação política no Congresso. Quem tem esses fatores reais de poder são Lula e o governo, que estão lá no poder e dispõem de cargos e emendas para oferecer em troca de apoio. E é claro, o STF, que tem o seu poder da caneta quase infinito e pode mudar a vida de qualquer parlamentar da noite para o dia, ou do dia para a noite, com investigações, com processos e com cassações. E o que sobra para a direita? A mobilização digital, nas redes sociais e a mobilização nas ruas. Mas isso não significa que os políticos profissionais em Brasília devem abrir mão da política, da negociação, da articulação, da pressão. A direita precisa encontrar meios dentro da política, como a obstrução, o uso de emendas de comissões controladas pela direita e outras ferramentas para influenciar o jogo político em prol da anistia. Sem isso, o governo e o STF de fato vão vencer e a anistia vai pro ralo. E no meio de um momento em que a gente vê tanta coisa ruim, tanta dificuldade, o governo Lula crescendo nas pesquisas, eu quero mostrar para você algo que esquentou meu coração e pode encher o seu aí de esperança. Dá uma olhadinha aqui como que é possível fazer a política do jeito certo, com competência e princípios, e como isso pode trazer resultados imensos, ainda aqui no plano local, municipal, micro, como um trabalho de formiguinha. Olha só o que foi que o time do Novo conquistou aqui em Curitiba. Olha aí. Prefeitura de Curitiba é classificada como ótima em ranking de transparência e lidera entre os municípios do Sul. É isso mesmo, gente. Curitiba ficou em primeiro lugar entre os municípios do Sul. Primeiro! E terceiro entre todas as capitais brasileiras no Índice de Transparência e Governança Pública Municipal 2025 da Transparência Internacional.
Esse índice é o índice que mostra o quanto que as contas são transparentes e você sabe, quanto mais transparente, menor é a chance de corrupção, menor é a chance de desvio, menor é a chance de excesso e de abuso, porque a luz do sol funciona como o melhor desinfetante. Pois é, pessoal, nós temos falado aqui quase que diariamente, né, que o jogo hoje está 99% para o lado da esquerda, do sistema ali, né, do consórcio comunista em Brasília, e que realmente, para Jair Bolsonaro virar esse jogo e poder disputar em 2026 e até ser eleito, quase que só um milagre, pessoal, só mesmo a mão de Deus, porque as coisas estão ali em Brasília de tal jeito que a direita, ela perdeu forças. Agora, tudo por quê? Porque ao longo dos anos nós fomos deixando a esquerda tomar conta. E pode ser que esse projeto de anistia passe sim, mesmo sem a inclusão de Jair Bolsonaro, porque agora o Centrão entrou na jogada ali, o Centrão com Paulinho da Força, com Michel Temer, para poder fazer esse negócio andar aí, só que sem a presença de Jair Bolsonaro. Eu quero que você coloque aqui nos comentários uma frase que inclusive eu já escutei: eleições sem Bolsonaro é golpe. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque tá tendo esse joguinho ali, né? Tudo bem, ô Donald Trump, se nós votarmos aqui a anistia e soltarmos aí metade dos presos aí, será que tem como aliviar as penas e as sanções? Inclusive, pessoal, eu vi um vídeo hoje, né, no X, no Twitter, antigo Twitter, do Barroso reconhecendo pela primeira vez, que as penas que foram dadas para o 8 de janeiro, elas foram excessivas, foram elevadas e que 2 anos e meio já seria o bastante para as pessoas aprenderem a lição ali. E ele ainda, nesse mesmo vídeo, ele reconhece que Jair Bolsonaro tem uma alta popularidade no Brasil e que teve quase 50% dos votos nas últimas eleições. Ministro Barroso reconhecendo que a pena foi muito alta e que Jair Bolsonaro tem uma grande popularidade. Esses ministros acham que nós temos cara de palhaço, porque uma hora eles votam de um jeito, outra hora eles reconhecem outro. Acho que eles estão querendo deixar a gente doido. Eles ficam blefando de tempos em tempos, porque eles querem sair bem, né, na fita, né, bem na foto, no final das contas. O Barroso, que já está de saída do Supremo, já deu sinais que vai sair. Parece que agora ele quer sair, quer ficar de bem com todo mundo, com a direita, com a esquerda e todo mundo. Só que para reverter e para pagar tudo que já foi feito atrás, é preciso ter uma anistia ampla, geral e restrita, é preciso rever até mesmo o sistema eleitoral desse país, é preciso ser feita muita coisa, uma verdadeira lava-toga, né? Uma verdadeira lava-toga, abrir a caixa preta ali do judiciário em Brasília e fazer a lava-toga. Aí vocês acham que o Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, até mesmo o Moraes, eles estão dispostos a reconhecer os erros, os desacertos, os abusos e voltar atrás? Claro que não, né? Claro que não. Mas fazer discurso reconhecendo que Jair Bolsonaro tem popularidade e que as penas foram altas demais, isso eles fazem, mas só para por aí, não passa disso, né? Então, pessoal, o que eu penso é o seguinte: nós estamos a 2 meses aí do final do ano, já vai terminar, daqui a pouco entra o recesso em Brasília, vai entrar o recesso do Congresso e do Judiciário, e eles vão empurrando com a barriga essa tal dessa anistia, pessoal. Eles não enganam, não. Para mim, eles estão só ganhando tempo para poder justamente terminar aí o prazo onde, finalmente, o Judiciário vai decretar a prisão aí dos condenados do 8 de janeiro ali, que ainda não foram presos. Eu falo de Jair Bolsonaro e dos outros generais, né, que também já foram julgados e condenados. Eles estão ganhando tempo, pessoal, não tenha dúvida disso, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Se inscreve aí no canal para você ver outras matérias de Brasília, da política, da direita, e você ficar muito bem informado. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.